está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com o astrólogo Conrado Segal. Nós falaremos sobre o baralho cigano e os signos. Olá Conrado, tudo bem? Olá José Fernando, tudo bom? E com você? Bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar conversar aqui comigo. Estou muito feliz de estar participando aqui do seu canal, que eu já acompanhava o seu canal como espectador, né? Desde o final do ano passado que eu conheço o seu canal, já assisto entrevistas e tudo mais, e foi uma honra ser chamado para participar aqui, então estou muito feliz. Obrigado. Conrado, antes de a gente falar sobre signos, conta para a gente como que você ingressou no mundo holístico. Eu sou de uma geração que assistiu um desenho chamado Cavaleiros do Eu Zodíaco. também. Eu não sei se você assistiu Cavaleiros do Com Zodíaco. certeza, eu estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco semana passada. Então, pois é, e eu lembro que eu gosto muito de música, eu sou músico, e quando eu era criança, meus pais me compraram um CD dos Cavaleiros do Zodíaco, e esse CD tinha um rap chamado Rap do Zodíaco. Convido a quem quiser também procurar, tem no YouTube. E esse rap ele falava dos signos, ele falava assim, primeiro é o carneiro comandante natural, um grande companheiro, sabe ser muito legal, e ele ia rimando, falando das características dos signos. E eu desde criança, eu decorei esse rap e eu perguntava o aniversário dos meus coleguinhas e dava essa descrição do rap, entendeu? Eu recitava a parte do rap correspondente aos signos. Então, na verdade, desde criança que eu já faço esse intermédio de trazer a informação astrológica, claro que de um jeito bem inocente, né, de um jeito bem infantil, mas esse hábito se manteve de pesquisar a respeito, de pensar a respeito, de observar a personalidade das pessoas, e com os 16 anos. Então, desde criança, na verdade, eu me interesso por astrologia, eu sei o meu signo, aí eu vejo, só a pedra do meu signo é tal, e atração por essas coisas. Aos 16 eu comecei a estudar o tarô, e por aí foi, assim, conheci o Reiki depois, e hoje em dia eu trabalho profissionalmente com essas três coisas: a astrologia, o tarô e o Reiki. Cartomancia, né? Porque eu também uso baralho cigano para atender, mas eu não sou especializado no baralho cigano. E Conrado, cartomancia, ou seja, Lenormand e os signos. Você acha que há um diálogo possível? Eu acho que é sempre. Eu sou um cara que eu sou muito, muito ligado a estudar o que eu chamo de sistemas mágicos, sistemas linguísticos, sistemas musicais, são sistemas. E esses sistemas, a comparação e a inter-relação entre esses sistemas é sempre muito interessante, mas ela não pode ser, eu acho que, dogmatizada. Você buscar relações esotéricas entre o tarô e a cabala, a astrologia e o tarô, a astrologia e cabala. Astrologia e cabala, na verdade, a cabala, se você for estudar a cabala, ela usa da astrologia, né? E a astrologia e o Lenormand, por exemplo, sempre vai nos trazer insight, sempre vai nos trazer certa clareza, vai ser uma maneira de meditar sobre essas energias, mas não pode ser dogmatizado, você falar assim, por exemplo, eu tenho um amigo mestre de Reiki, o Marcos, e ele vem aqui em casa e a gente conversa, assim, é muito bom, porque a gente troca muita informação e ele é esotérico também. E assim, ele tem ele, por exemplo, se especializa mais no baralho cigano, eu já mais no tarô. Então a gente tem uma troca interessante. E eu falei, ele veio aqui em casa esses dias, e eu falei da nossa entrevista e mostrei os slides que você me mandou. E tava a cobra a cobra relacionada a escorpião, né? Aí ele já deu já deu uma tipo assim, os escorpião, porque ele é escorpiano, pô, os escorpianos sempre com a carta ruim, não sei o quê. E você tá entendendo? Então, tipo assim, não pode ser dogmático, o escorpião é a cobra e acabou. De que maneira essas energias estão se relacionando? E o que do escorpião não encaixa com a cobra? O que da cobra reduz o escorpião? Porque a cobra, já adiantando um dos slides, né? A cobra, por exemplo, ela geralmente é uma carta é interpretada como uma coisa traiçoeira, não sei o quê. E o signo do escorpião não é um signo essencialmente negativo, é um signo de transformação, um signo que tem uma coisa muito legal, porque ele resulta em Sagitário, que é a verdade, é o propósito,
Nenhum signo é negativo. É complicado, é interessante, mas é complicado, você tá entendendo? Entendi. Então, vamos para o primeiro slide. Ok, vamos lá. Então, pessoal, aqui um slide, Lenormand e os signos. Aqui temos 3 decks que trazem referências dos signos em algumas cartas, ok? Esses decks também trazem informações sobre as casas e os corpos celestes, além dos signos. Nós vamos trabalhar nos slides com o deck Mystical Lenormand. E o interessante, Conrado, que esses decks que eu apresentei aqui como exemplo, esses 3, eles não entram em consenso de qual carta significa cada signo. Por exemplo, o signo de Áries, no Mystical Lenormand, é representado pela carta da cegonha. Já Sim. no Lenormand Astro e no Zaikenko é representado pela montanha. Então, assim, tem uma diferença aí, não é algo que chegou a um consenso. Por que a montanha? Eu consigo entender A cegonha. a cegonha, mas a montanha eu preciso buscar uma relação um pouco mais distante, assim. Mas eu consigo até enxergar, porque o Áries é um signo de força, é um signo de guerra. E a montanha é a dificuldade. Então, o Áries é um signo que, para ele, a vida é superar as dificuldades. Mas Capricórnio encaixa mais, eu acho, que é a relação que o Mystical Lenormand faz, né? E eu usei o Mystical Lenormand nos slides porque é o mais popular na cartomancia, pelo menos aqui no Brasil. Vejo muita gente que utiliza ele. Então vamos para o primeiro signo, Áries. O signo de Áries, no Mystical Lenormand, é representado pela carta da cegonha. Então, Conrado, uma pessoa influenciada pela carta da cegonha, ao meu ver, seria uma pessoa sem medo de mudanças, impulsiva, de atitude, porque no Lenormand a cegonha fala de mudanças, fala de evolução. Você acha que tem uma relação com o signo de Áries? Certamente. Isso tudo que você falou aí da iniciativa, de não ter medo de mudança e tudo mais, de arriscar, né? Áries é isso. Áries é uma pessoa que arrisca, uma pessoa que se ela tem uma vontade, ela não consegue esperar para agir. A vontade dela já é a própria ação, assim, né? Ela já está agindo na própria vontade dela. Então, aquele negócio que eu te falei de, assim, dá para relacionar o sistema, mas não é perfeitamente que encaixa, você tem que abrir espaço para essa complexidade, você tem que ter noção de que o arcano ou a carta não é o signo em si, mas buscar uma relação entre eles. Assim. Mas interessante essa relação da cegonha com Áries. Então, na sua opinião, cegonha com Áries, ok. Pra mim, bota aí que tem uns 70% a ver. Ok. A cegonha também, algumas pessoas interpretam como maternidade. A gente está bastante acostumado a ver a cegonha levando o bebê e tal. Áries não é um signo muito materno, né? Não, aí inclusive Áries faz a quadratura com o signo da maternidade, que é Câncer, né? A maternidade é um dos desafios de Áries. Mas o ariano, para ele ser maduro, o Áries é um signo de liderança. E o líder ele precisa ter um certo cuidado, um certo sentimento de maternidade para com o seu grupo. Então, um dos desafios de Áries é aprender a lidar com essa energia da maternidade, que seria Câncer. Né? Então tem um vestígio aí, sim. Mas não veja bem, é uma energia que Áries precisa desenvolver. É uma energia que falta a Áries, mas que num ariano maduro ele tem que desenvolver isso, entendeu? Tem a ver indiretamente, sim. Prosseguindo, no Lenormand, a aliança faz referência ao signo de Touro. Uma pessoa, aliança, uma pessoa séria, com o pé no chão, que assume compromissos. Falou, tá falado. Touro é assim?
Touro é assim, touro é terra e fixo, né? Então é um signo até um pouco de teimosia. É um signo que sim assume compromissos, é um signo regido por Vênus. Vênus é a deusa do amor, então ela rege as relações, apesar de que as relações em si elas estão mais no outro signo de Vênus, que é Libra. Né? Touro tem acho que um aspecto de touro que ficou fora dessa carta é o aspecto da sensorialidade. Touro é um signo sensorial, é um signo das sensações físicas, do tato, do paladar, do olfato, do conforto. Touro tem uma coisa com isso, sim. E não sei se a carta da aliança ela contempla esse tipo de energia. Fala você para mim. A aliança, quando a gente fecha um contrato ou um matrimônio, é porque você está seguro de alguma coisa. Eu acho que um conforto está meio que implícito aí, não é? Desde que seja um bom relacionamento, desde que seja um bom contrato, né? A gente está falando só de uma carta. E o lance do prazer, você vê nessa carta? Não é uma carta muito vívida, né? É um objeto, é um metal. Esse lance do prazer talvez mais no buquê, de repente? No buquê. Mas tem alguma conexão? O que você falaria aí? Com certeza, tem conexão sim. 80% de conexão. Mais que Áries, então. Mais que Áries, mais que Áries. Porque Áries e Cegonha você deu 70%, então... Mas eu não sou um cara muito matemático não, tá? Eu vou falando assim, mas é só uma pessoa ver que tem alguma coisa, mas que sempre tem uma coisa que vai ficar de fora, porque realmente você aproximar os sistemas assim dessa forma, dizer isso é isso, eu acho que o que vale mais é você, por exemplo, você utilizar esse sistema chama Mystical Lenormand, né? E Mystical Lenormand acabou virando um sistema em si, você tá entendendo? Um sistema de Lenormand um pouco alterado, e, por exemplo, vai sair, se eu ler com esse deck, vai sair para minha aliança, eu vou pensar no compromisso, na seriedade e tudo mais. Mas pelo fato de ter o símbolo de touro ali, eu vou pensar num compromisso que traga prazer, que traga satisfação, né? Não pode ser um compromisso sério, só negócios. Porque aí vai matar a energia de touro. Tem que ser uma coisa que tem que ter o conforto, que tem que ter o negócio certinho, que tem que ter toque. Touro tem que ter isso. Assim. Gêmeos. No Lenormand, os peixes, signo, Gêmeos. E uma pessoa sendo influenciada pela carta dos peixes. Então é uma pessoa empreendedora, com boa desenvoltura e ambiciosa. E Gêmeos? Então, engraçado, né? Os peixes, porque tem um signo chamado peixes, né? Mas não sei se o símbolo realmente de peixes, signo, tem totalmente a ver com essa carta. Uma pessoa empreendedora, você falou, ambiciosa e boa desenvoltura, uma pessoa desenvolta, ok. Eu acho que dessas características aí, a boa desenvoltura tem a ver com Gêmeos. Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio, que é uma planeta da comunicação. Os geminianos geralmente são poliglotas, ou são jornalistas, né? Você falou que é jornalista. Escritores, você tem Machado de Assis, Chico Buarque, Gilberto Gil. Essa galera que sabe lidar com a palavra é Gêmeos. Conrado Segal. Mas e Mercúrio também rege os negócios. Mercúrio é um planeta que rege comércio. Então, talvez o ambicioso, o empreendedor, mas não no sentido ariano, de tipo, vou começar e vou fazer e não sei o quê. O Gêmeos é um signo muito inquieto, e talvez o empreendimento de Gêmeos venha daí, assim, de não conseguir ficar parado e ter que estar sempre estudando alguma coisa e tudo mais. Mas geralmente a gente não relaciona muito Gêmeos ao empreendimento, senão à inteligência necessária para se fazer empreendimentos, certo? E também não é um signo muito que a gente vai diretamente relacionar ao dinheiro. O signo que a gente relaciona a dinheiro é mais Sagitário, é um signo que tem sorte para o dinheiro, por exemplo. Capricórnio é um signo que tem disposição para correr atrás do dinheiro. Os signos de terra são signos que são mais apegados ao dinheiro, assim. Porque a carta de peixes tem
muito a ver esse negócio do dinheiro, né? O pessoal lê muito como, apareceu peixes é dinheiro. É, Né? é o material. É o din-din. Você falou que Gêmeos é um signo que se movimenta muito, inquieto. O animal peixe também, né? Sim, Tá sempre sim. nadando, vai, vai. Então, tem uma ação aí meio que próxima. Mas por exemplo, o signo de peixes e o signo de gêmeos são ambos signos mutáveis. Todos os signos mutáveis, Sagitário também é assim e Virgem também é assim. Tem um pouco essa inquietude, essa inquietação. E Conrado, então você acha que tem relação ou não, peixes com gêmeos? Olha, essa daí um pouco menos, viu? Assim, pelo que eu entendo e que a gente conversou aqui de baralho cigano e astrologia, essa aí um pouco menos, essa aí eu colocaria uns 40%. Câncer. Lenormand, a lua, signo, câncer. Eu não entendo de astrologia, mas eu acho que tem muito a ver, ou não? Porque a lua no Lenormand fala de uma pessoa romântica, sonhadora, sentimental, uma pessoa cheia de fases. E câncer? Com certeza. Eu acho que eu estava assistindo a sua entrevista que você fez recentemente, comparando algumas cartas do tarô com as cartas do Lenormand, e vocês chegaram à conclusão de que as cartas que mais pareciam eram os astros, né? Era estrela, lua e sol, porque são símbolos bastante universais mesmo, assim. Apesar de que a lua no tarô ela tem uma conotação um pouco mais específica. Mas sim, o planeta que rege Câncer é a Lua, né? E a Lua ela tem essa coisa, é um símbolo universal mesmo dessa coisa do emocional, as águas, as fases, a própria maternidade tem um pouco a ver com a Lua também. Então eu acho que essa daí tem tudo a ver, assim, essa daí 100%. Os cancerianos são românticos, são sonhadores, são carismáticos, mas às vezes são tímidos por causa da fase, né? Eles são caseiros, aí que tem essa simbologia da casca do caranguejo, né? Tipo assim, ele se protege no exoesqueleto, né? Enfim, e os cancerianos eles têm isso, assim, eles têm essa coisa da máscara, de se proteger e de se envolver em casa, de se recolher, tudo a ver. Ser mole por dentro. Pois é. Próximo. Leão. No Lenormand, o Sol. Uma pessoa que chama atenção, vaidosa, egocêntrica. O Sol, para algumas pessoas, é a melhor carta do baralho. E você acha que o Sol tem a ver com o Leão? Tudo a ver. Mais uma vez, assim como a Lua, tudo a ver. O signo de Leão é regido pelo Sol, né? O Sol é um símbolo da astrologia em si. As pessoas de Leão realmente são teatrais, elas são centralizadoras, né? Elas querem atenção para si, mas elas também são muito nobres, né? O Leão ele é um nobre no sentido bom da palavra, tá? No sentido de buscar agir com ética, de buscar a moralidade, de buscar a cordialidade, a educação, tratar bem as pessoas. O signo de Leão é um signo que esse ego leonino, essa vontade de brilho leonino, ela só se manifesta como arrogância se o leonino não tiver trabalhado, se ele não tiver em busca da sua própria evolução, não estiver fazendo. Mas se ele for um leonino que está em busca da sua reforma interior, que se observa, ele não vai canalizar isso para arrogância. Esse brilho leonino vai vir como charme, vai vir como cordialidade, como educação. Então, o leonino ele tem que buscar a face gentil do sol, né? Porque se o leonino não estiver trabalhando as quadraturas, por exemplo, a próxima quadratura de leão é escorpião, ou seja, a reforma interior. Se ele não fizer a reforma interior, que é escorpião, ele vai cair na arrogância. Aí a outra quadratura, a oposição, aquário. Aquário é o público. Se ele não souber ser público também, se ele não souber escutar, ele vai cair na arrogância. E a última quadratura de leão o último é touro, ou seja, ele tem que manifestar tudo isso, ele tem que
prover a segurança de si, do mundo material, toda essa reforma interior, essa capacidade de escutar, vai tornar ele senhor do mundo material, tipo assim, né? Ele vai ser uma presença confortável para os outros, enfim. Aí a gente pode ir trabalhando. Fala lá. Então, Sol e Leão, ok, bate. Sol e Leão, totalmente, 100% também. As melhores até agora é Câncer e Leão. Como eu já desconfiava que seria. Vamos para o próximo. Agora chegamos à Virgem, que no Lenormand é representado pela árvore. Uma pessoa árvore é uma pessoa tradicional, organizada, que aprecia a rotina e é bastante paciente. Então a árvore, para ela dar frutos, demora, né? Tem todo um sistema atrás disso. Você acha que casa bem árvore e virgem? Olha, muito interessante isso que você está falando, porque quando eu estava estudando esses slides antes, você me passou ele, essa era uma carta que gente, o que eu vou dizer? Porque a única relação como eu não sou especialista em Lenormand, a única relação que eu estabeleci entre Virgem e a árvore de primeira foi a questão da saúde. Virgem sendo relacionada à casa 6, e a casa 6 é a casa da saúde, e a árvore é a carta que geralmente a gente usa para representar a saúde, né? Mas realmente é uma carta terra, né? Uma carta. E Virgem é um signo de elemento terra, mas essa descrição que você deu aí aprecia a rotina, uma pessoa paciente, né? Por causa que a árvore demora para dar os frutos e tudo mais, tem que crescer, tem uma outra temporalidade. O que mais que você falou? Tradicional. Organizado. Tradicional, muita gente poderia ver o tradicional na casa, mas a árvore, em alguns casos, também é relacionada à família. Ela é relacionada à árvore genealógica, né? A sua raiz, né? Com certeza, assim. Então, a tradicionalismo tem a ver com virgem e organizado, que você falou também, tem a ver com virgem. Pela descrição que você me deu, 100%. E você também falou sobre a árvore no Lenormand, que também significa saúde. E virgem também, na astrologia, é um signo de saúde? Olha, o Virgem na astrologia moderna é o signo original da casa 6. A casa 6 é onde a gente vê saúde, né? Você falou que outras cartas aí são relacionadas às casas, até ficaria curioso de ver assim, as outras relações com as casas, com os planetas e tudo mais. Porque essa é uma carta que relacionaria a casa 6 pela questão de saúde. Virgem, esse lance de ser tradicionalista, é que, na verdade, olha o símbolo de Virgem. Até desse desenho aí tem um anjinho, né? O Virgem é um signo de depuração. Virgem é um signo de terra mutável. Ou seja, o Virgem ele está sempre tentando reorganizar o mundo material. Interessante que você falou paciente, mas ele pode ser até um pouco impaciente também, porque o Virgem também é o signo do perfeccionismo. Ele está sempre querendo deixar as coisas de um jeito melhor. Então isso pode causar impaciência, mas ao mesmo tempo a pessoa que está querendo, que tem paciência para limpar a casa, para organizar tudo, isso é uma maneira de demonstrar paciência, sim. E Virgem é um signo que busca pureza. Então ele está sempre. As virginianas modernas, é muito comum ser vegetariana, macrobiótico, seguir dieta, sabe essas coisas assim? Totalmente virginiano. Assim. Então, Virgem, essa busca pela pureza tem a ver com a depuração, né? A depuração é a saúde, os processos enfim, o processo de adoecer é o seu próprio corpo sendo virginiano, ele está se reorganizando. Ele está, opa, olha aqui, ó, tá desorganizado aqui, dá uma atenção nessa área aqui. Ele está te chamando para isso. E a árvore purifica o ar. Aí, ó, tá vendo? Legal. Vou dar 100% também para esse, hein? Libra. Chegamos a Libra. No Lenormand, os caminhos. E uma pessoa influenciada pelos caminhos. É uma pessoa apaziguadora, indecisa, que sempre analisa bem os fatos, onde eu vou seguir. E Libra? Essas três características aí, apaziguadora, indecisa e sempre analisa bem os fatos,
totalmente libriano. Realmente, a coisa da balança, né? O símbolo da balança é o símbolo da ponderação. É o símbolo de você analisar os fatos. De, opa, deixa eu pesar essa possibilidade contra aquela possibilidade, né? É análogo à bifurcação desse caminho aí. Agora, o aspecto que eu acho que essa carta está deixando um pouco fora é o aspecto social. Libra é um signo muito social. Libra é um signo extremamente que necessita da interação. Libra é o signo oposto a Áries, e se Áries é o signo do eu, Libra é o signo do outro. Libra é o signo das relações, Libra é o signo dos contratos, Libra é o signo das parcerias comerciais, dos casamentos. E outra coisa, Libra as pessoas librianas, geralmente, elas gostam de estar, elas são muito ligadas à beleza, por causa de Vênus, e elas gostam de estar perto das pessoas mais influentes. Então, assim, a pessoa libriana, ela geralmente vai tentar orbitar o mais popular daquele meio social, daquela escola, daquela empresa, daquele grupo ali, daquela galera. Libra gosta de estar assim, entre os mais importantes, gosta dessa coisa de ser o conselheiro do rei, tipo assim, ou de ser a grupe que namora o vocalista famoso, ou de ser a própria vocalista famosa, né? No caso, quando tem um alinhamento com o leão, tipo assim, a Pitty é de Libra, por exemplo. Achei legal que na carta Os Caminhos, o número é 22. Então, temos dois números iguais, né? Na balança, Sim. 2 quilos em cada prato. E você falou que gosta de pessoas influentes, e o naipe dos caminhos é a Dama de Ouros, a Rainha de Ouros, que está ao lado do rei. Olha que interessante. Então, Conrado, o que você acha dessa combinação Caminhos e Libra? Então, pelo que eu estou vendo, como eu disse, esse aspecto, tudo que a carta, tudo que você me trouxe a respeito da carta, o signo de Libra abarca, o signo de Libra contempla. Mas eu não vejo a carta contemplando certos aspectos de Libra, como essa coisa da sociabilidade, da importância das relações, da beleza, alguns aspectos mais propriamente venusianos de Libra, porque Libra é um signo da Vênus no ar. Então, Vênus, se a gente pensar Vênus como a deusa, de uma forma mais ampla, e dessa forma aérea, Vênus no ar seria a deusa Atena, a deusa da sabedoria, da escolha estratégica, da inteligência, né? Agora, esse lado mais Vênus mesmo, sociabilidade, relações e tudo mais, eu acho que essa carta deixou um pouco de fora. Então, eu vou dar 60%. Vamos lá, Escorpião. Tem gente que não vai curtir, né? Acho que vai ter gente que não vai curtir. Lenormand, a serpente, signo, Escorpião. Uma pessoa serpente, como é? Passional, sedutora, vingativa, ciumenta, cobra, venenosa, por que não? E Escorpião? Eu sei que Escorpião também é um animal venenoso, e conheço alguns escorpianos que falam: eu sou vingativo mesmo, eu morro de ciúmes. O que você pode me dizer, Conrado? Então, esse lado aí que você falou, passional, vingativo, ciumento, tem um pouco a ver com o signo de Escorpião. Inclusive, um abraço para o meu amigo Marcos, que acompanha o seu canal, mestre de Reiki e tudo mais, e também oraculista do baralho cigano, e escorpiano. Só que, assim, essa é igual você falar assim, geminiano, tudo falso. Na verdade, geminiano não é tudo falso, assim. A falsidade é uma característica possível de uma das manifestações do signo de Gêmeos. Da mesma forma, o vingativo, né, entre aspas, é uma das manifestações possíveis do signo de Escorpião. O signo de Escorpião é um signo de reciprocidade, tá? Ele vem depois de Libra, que é o signo do outro, assim. O Escorpião, ele tem a necessidade na sua natureza de tipo assim,
olho por olho, dente por dente. Mas isso se traduz em extrema fidelidade também. Se você firma uma amizade com a pessoa de escorpião, ela vai estar lá com você pro que der e vier. Você está entendendo? Porque essa é um signo de Marte, é um signo que tem disposição para guerra, para brigar, e não precisa brigar só com você, ele pode brigar por você também. Escorpião é um signo de profunda espiritualidade. Eu não sei se essa carta está contemplando a profunda espiritualidade. É um signo, é um signo de água muito profunda. Então, assim, um signo de reforma interior muito profunda. Talvez nesse deck aí, essa coisa da cobra estar guardando um ovo, talvez até fale um pouco desse símbolo, mas quando a gente está lendo o baralho cigano, geralmente a cobra ela vem com uma conotação geralmente negativa e pronto, né? E que nota você dá? Serpente e escorpião. Vou dar 60% também, porque. Não, vou dar 50% porque só pegou o lado negativo do escorpião. E o lado positivo do escorpião é extremamente positivo. Uma coisa que eu queria fazer uma observação é que o 13º signo que eles falam é o serpentário, né? E ele fica justamente entre escorpião e sagitário. E o serpentário é a cobrinha, né? Então, assim, de alguma forma tem a energia da serpente ali no período de escorpião. Para te acalmar um pouco, eu vou citar alguns aspectos positivos da serpente. Vamos Serpente lá. troca de pele, né? Então mostra assim um grau de superação muito grande. A serpente, ela é traiçoeira, tudo, mas ela ataca quem pisa no pé dela, no rabo dela. A serpente é uma carta que mostra muita autonomia, né? Então, serpente tem o seu lado positivo. Nunca viu a gente falando, eu sou cobra nisso? Olha a serpente, porque a serpente também fala de sabedoria. Lembra do Egito, que os faraós tinha serpente, não sei se eu posso chamar coroa aquilo. Então, a serpente não tem um lado só ruim, não. Interessante. Então, esse lado positivo da serpente, de trocar de pele, da transformação, também tem a ver com o escorpião. Então, eu vou aumentar minha nota aí. A única coisa que você falou que eu acho que não tem muito a ver com o escorpião... Peraí, deixa eu relembrar aqui o que você falou. Troca de pele, autonomia, isso. Autonomia... Escorpião é ambíguo nesse sentido, porque é um signo que, sim, ele é muito capaz de... Quando o escorpião se vê abandonado, ele não fica assim, ó, meu Deus, o que aconteceu, né? Ele se veste, ele se reveste de força, ele troca de pele e ele renasce. Mas escorpião é um dos melhores signos que tem para gerenciar dinheiro dos outros. Entendeu? Tipo assim, aquela questão da herança, ou a questão de ser contador, de administrar dinheiro dos outros mesmo, de trabalhar em banco, tudo mais. Escorpião é um dos melhores signos, porque vem logo depois de Libra. Libra se opõe a Áries. Áries é o signo do eu, Libra é o signo do outro. Aí logo depois de Áries tem Touro, que é o que eu tenho. São as posses. Aí, oposto a Touro, logo depois de Libra, tem Escorpião, que são as posses dos outros. Entende? Então, é só essa questão da autonomia aí, que Escorpião, sim, ele é muito capaz de autonomia. Não estou falando que vocês, escorpianos, são dependentes, ok? Mas que vocês têm um talento natural para controlar a vida do outro, vocês têm. Então, qual é a nota final? Vou aumentar, vou dar uns 70% aí, levando em consideração, ouçam-me, escorpianos, a parte boa da serpente, tá? Pronto, chegamos a Sagitário, meu signo. Muito legal. Que no Lenormand é representado pela carta dos trevos. Então, uma pessoa trevos, que busca sempre novidades, que está sempre disposta a aventuras. É uma pessoa que conta muito com a sorte. E olha, falando de mim, eu conto muito com a sorte. Sabe quando eu tô numa certa situação bem ruim, e eu falo assim, não, mas no fim
sempre vai dar certo. Não, no fim eu encontro alguma coisa. Não, no fim eu sei que vão me ajudar. E na maioria das vezes acontece. E você vê alguma referência aí no Trevos e Sagitário? Lembrando que esses significados são da escola europeia. Esse deck místico Lenormand é europeu. No Brasil temos paus e pedras, e trevos quer dizer pequenos obstáculos. Ok. Então você, na sua cartomancia, você segue a tradição europeia nesse sentido? Legal. Então tá, fazendo essa ressalva de que trevos dentro da tradição europeia, porque realmente paus e pedras, ela tem sendo interpretada como dificuldades, pequenas dificuldades, realmente não tem talvez muito a ver com Sagitário. Mas você veja bem, vou te contar uma anedota. Você me contou um dado pessoal, eu vou te contar um dado pessoal também. Quando eu estava... na mesma época eu comecei a seguir o seu canal. Eu fui fazer aquele lance de você dormir com a carta embaixo do travesseiro, para sonhar com a carta. Eu sou muito sonhador, assim. E o Reiki tem técnicas para você fazer você sonhar para programar o seu sonho. Então eu usei as duas coisas para programar o meu sonho com o baralho Lenormand. No começo deu muito certo, mas assim, 36 dias seguidos eu fui ficando exausto, aí eu fui parando de lembrar os sonhos. Mas nas primeiras cartas deu muito certo, e essa aí é a segunda carta. Então eu lembro batata desse sonho. E esse sonho, o sonho que eu tive eu estava atrasado para algum encontro, aí eu pensava assim, mas eu não vou demorar tanto para chegar porque eu estou de carro. Então eu acordei e o que eu entendi desse sonho foi a conciliação entre o significado da escola brasileira e o significado da escola europeia, que seria sorte no meio das dificuldades. Tipo assim, eu estou com dificuldade, estou atrasado. Tá, mas eu estou de carro, e geralmente eu não estou de carro. Então, estou com sorte hoje que eu estou de carro, então eu vou chegar lá rápido e não vou chegar tão atrasado assim. Então é como eu acabei interpretando a carta dos trevos, paus e pedras, essa carta número 2 aí do Lenormand. E sorte geralmente é melhor no meio das dificuldades mesmo, né? Como você falou aí, né? Quando tá alguma coisa dando errado, eu falo, não, no final vai dar certo, e dá certo. Os sagitarianos, vocês sagitarianos, realmente são muito sortudos. Muito sortudos. Quando eu era um astrólogo mais jovem e um pouco mais ignorante, eu ficava até com invejinha da sorte de vocês, porque eu sou geminiano, e Gêmeos é o oposto de Sagitário. Então, se o Sagitário tem essa sorte, os geminianos são azarados, né? Mas eu acreditava nisso, e isso é só um pouco verdade, só. Não é totalmente verdade. Mas os Sagitários realmente são muito, muito mais sortudos do que os geminianos são azarados. Os geminianos não são azarados, eles são só um pouquinho desastrados, mas ao mesmo tempo muito hábeis. Mais uma contradição geminiana, né? Quem rege Sagitário é Júpiter. Júpiter é o próprio planeta da sorte, né? Júpiter é Zeus, é o rei do Olimpo. Ele é os romanos e os gregos, quando pediam sorte, pediam para Júpiter a bênção de Júpiter, a bênção de Zeus, a bênção de Jove. Nesse sentido procurar as novidades, essa descrição que você deu da carta de Sagitário, da carta de Trevos, do signo de Sagitário, pessoas joviais, pessoas em busca de novidades, com certeza tem muito a ver com o signo de Sagitário. E o lance da sorte também. Agora, o Sagitário tem coisas mais profundas do Sagitário. A energia de Sagitário representa a verdade, ok? A verdade. Escorpião, o signo anterior, representa a busca interior profunda, o trabalho do eu sombrio, o trabalho de mudar de pele, como você disse, da cobra, né? E Sagitário representa esse novo renascimento, essa verdade que você encontrou depois. Sagitário representa a filosofia, Sagitário representa a religião, Sagitário representa os professores, Sagitário representa o estrangeiro. Em nenhuma dessas manifestações de Sagitário eu vejo na carta de Trevos, somente a coisa da sorte e da jovialidade, entende? E quantos por cento você dá na relação? Vou dar 50. Daria até menos, porque essa parte da sorte é uma parte até superficial do signo de Sagitário, porque a parte
A parte power de Sagitário mesmo é essa busca pelo conhecimento, pela verdade e pela expansão, esse lado jupiteriano, guru de Sagitário, né? Daí até menos, mas vou dar 50, porque menos de 50 é sacanagem. Tá bom. Capricórnio. E algumas pessoas dizem que é o signo mais chato do zodíaco, né? Então, no Lenormand, ele é representado pela a montanha, uma pessoa séria, rígida, sistemática, cheia de regras. Você acha que tem alguma relação aí montanha e Capricórnio? Olha, Capricórnio é um signo, sim, de método, de regras, de sistema. Então eu achei muito interessante a relação do símbolo da montanha com Capricórnio, porque primeiro Capricórnio na eclíptica é o signo que fica lá em cima, né? Sagitário e Capricórnio eles dividem o meio do céu. E Sagitário é um signo cujo símbolo ele mira para cima, né? E Capricórnio, a cabra, eu não sei se você já viu o cabrito montanhês, alguma coisa assim. Pois é uma coisa que eu acho incrível, eu acho engraçadíssimo. Aquelas cabras com pé de casco subindo montanha. Como que pode elas ficarem em pé nas montanhas, assim, nas gretinhas das montanhas, elas ficam lá buscando cogumelo, buscando trufa, né? Um negócio assim, entende? Eles buscam comida em cima da montanha. E Capricórnio, ele tem essa coisa, né? A montanha, o significado divinatório da montanha geralmente é grandes dificuldades, né? Capricórnio é um signo de lidar com as dificuldades, né? Não sei se é um dos signos mais chatos do zodíaco, quando eu era uns 10 anos atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, e eu era um astrólogo mais amador, Capricórnio era um dos signos que eu tinha um pouco de implicância, mas é por causa da minha dificuldade com a energia saturnina, que na verdade, quando eu resolvi encarar Capricórnio, quando eu resolvi incorporar a energia de Capricórnio, né, a energia de Saturno, a energia do método, da disciplina, eu faço muito bem a minha vida. Então, geralmente, quando a gente tem implicância com algum signo, é bom a gente se aproximar da energia deles. O pessoal fala de Capricórnio, alguns falam de Virgem, outros de Escorpião. Tem uns signos que são aí os pesadelos do zodíaco, né? Tem gente que fala de Gêmeos, tem preconceito com Gêmeos. Mas voltando, então, a coisa de subir a montanha. Capricórnio, uma das metáforas de Capricórnio é a cabra justamente por causa de subir a montanha, por causa dessa energia que a cabra tem, essa determinação que a cabra tem de chegar ao topo da montanha. E Capricórnio é um signo extremamente ambicioso, mais do que Áries, porque Áries ele não é um signo planejador, assim, calculista. Eu vou fazer isso para eu conseguir aquilo, para eu chegar lá. Áries é um signo de tipo assim, nossa, eu tô com vontade de pegar essa coisa aqui, fazer isso aqui, vou fazer. Não interessa o resultado, às vezes Áries nem termina. Áries é o mais de começar. Capricórnio não, Capricórnio ele vai continuar até ele chegar no final da montanha, assim. Eu acho que tem muito a ver. Só que Capricórnio, interessante que Capricórnio ele é um signo, por ele ter tanta facilidade de lidar com a dificuldade, ele tem um signo de energia concentrada, ele na verdade ele é um signo que tem um Capricórnio do lado, as coisas fluem, né? Ele é resolvedor de dificuldades, na verdade. E Conrado, quantos por cento? Montanha, Capricórnio? Vamos colocar 80. 80. Aquário, no Lenormand representado pelas estrelas. Uma pessoa aberta a novos pensamentos, iluminada, empática, artística. E aí? Estrelas e Aquário. O que você acha? Estrelas e Aquário. Olha, algumas a gente pode inferir, a gente pode traçar algumas relações interessantes. Por exemplo, o regente moderno de Aquário é Urano. E Urano é o céu, né? Então algumas pessoas, alguns astrólogos modernos relacionam a astrologia à casa 11, que é a casa de Aquário, apesar de que na astrologia tradicional isso é mais relacionado à casa 9 de Sagitário. Eu tendo a relacionar mais a casa 9, mas eu entendo o porquê de relacionar Aquário com a astrologia, porque Aquário olha para o futuro.
né? E a astrologia ela pode ter essa coisa de um pensamento futurístico, um pensamento progressista, um pensamento evolucionista. Agora, aquário, não necessariamente, e eu sei que muitos aquarianos talvez vão até bater o pé, mas aquário não necessariamente é um signo artístico, tá? Aquário se opõe a leão, e o leão sim é um signo artístico. Então, por oposição, né, aquário ele é, na verdade, mais cientificista. Ele é mais preocupado com a ciência, com os fatos. Então, esse símbolo aí que colocaram aí da lunetinha, super a ver com aquário. Né? Questão de olhar para o céu, questão de se antenar com o conhecimento do porvir, assim, né? Não o conhecimento do passado, mas o conhecimento do futuro, aquilo que está para vir. Assim. Mas não é um signo que essencialmente é artístico. Agora, é um signo muito inteligente, e se um aquariano tiver um ascendente em leão, um Netuno bem posicionado, uma Vênus em peixes, por exemplo, aí sim, ele vai ter com certeza uma tendência artística, mas a energia pura do signo em si, ele vai mais para a ciência. E você fazendo uma relação, quantos por cento você dá para as estrelas e aquário? No Lenormand, as estrelas também podem falar de tecnologia. Sim, aí esse aspecto com certeza muito aquariano mesmo, assim, porque tem a ver com viajar as estrelas, né, com observar as estrelas, o próprio olhar as estrelas tem a ver com essa busca pelo conhecimento, com certeza, então tem a ver com o signo de aquário, esse lance da tecnologia também, assim. Vamos colocar 90%. Né? Chegou perto, só ficou esse lance do artístico aí que ficou um pouco desencontrado. Só ressaltando que isso é uma interpretação minha, tá? Então, outras pessoas podem não considerar a estrela uma carta artística. E o último, Peixes. No Lenormand, o livro. Uma pessoa introspectiva, culta, calma, misteriosa. E aí, você consegue identificar isso em Peixes? Gente, achei muito interessante isso. Muito interessante, porque o livro, eu acho que o livro e o urso são as cartas que eu mais tenho dificuldade de interpretar quando aparece num jogo para mim. Assim. E os livros com peixes, bom, você falou o lance do mistério, tem a ver, com certeza. Da introspecção, com certeza, peixes é um signo muito introspectivo, mas peixes é um signo que também pode ser, por ser Júpiter, ele também é capaz de realizar a extrospecção, a extraversão. E você pode observar que ele também é um signo dúbio, né? Um signo duplo, é um signo que tem um peixe indo para cima e um peixe indo para baixo. E ele contempla essa energia da dualidade também. Então, ao mesmo tempo que ele é introspectivo, ele é artístico, ele pode ser palquista também, ele pode ir para o palco também, né? O signo de peixes. Assim. Elis Regina, por exemplo, que canta a abertura do seu canal ali, pisciana. Esse lance do culto que você falou, aí talvez teria mais a ver com Gêmeos, por exemplo. Né? Peixes não é um signo. Ele não é um signo primordialmente relacionado à inteligência, mas mais à imaginação, à sensibilidade. Mercúrio em Peixes está em declínio. Então, Peixes ele não é um signo em si relacionado à intelectualidade. Você vê que eu já ouvi dizer que, por exemplo, quem tinha Mercúrio em Peixes era Einstein. E Einstein, por mais que tenha sido um grande físico, tem aquela história de que ele reprovava em matemática quando ele era criança, né? Então, ele, apesar de ter sido um grande matemático, um grande físico, ele entendia mais tocando piano. Mercúrio em Peixes é aquele negócio, eu estou tocando piano e tive uma ideia sobre física quântica. Sabe, as coisas, essas conexões que não tem nada a ver aparentemente, mas que de repente o cérebro faz, isso tem a ver com peixes, né?
culto é uma palavra ambígua porque ela remete tanto a uma certa inteligência quanto a um certo grau de cultura. Você ter acumulado bagagem de cultura, né? Ter assistido muitos filmes, conhecer muito repertório. E esse lado da cultura, conheço muitos piscianos que têm sim um conhecimento musical, conhecimento de filmes, né? Aí depende da área pela qual eles se interessam. Ou um vasto conhecimento esotérico, porque é um signo que tem a ver com o esoterismo, com a sensibilidade, com o místico também. Então esse lance de o pisciano, ele realmente, apesar dele ter o peixe ele ser um símbolo da memória, a memória ruim a curto prazo, os piscianos eles têm uma memória de longo prazo muito boa. E eles podem acumular muita informação sobre a área pela qual eles se interessam. E quantos por cento você dá? Vamos colocar aí 70%. 70%. Conrado, acabamos. Gostei muito do nosso bate-papo, adoro falar de signos. E fala do seu canal. Também tem um canal no YouTube, pessoal, canal Conrado Segal. De repente, o José Fernando pode colocar o link aí na descrição pra gente. Eu falo de astrologia, falo de tarô, falo de reiki, faço previsões, enfim. E mais do que der na telha. Seja bem-vindo, fique à vontade, se inscreva no meu canal, dá uma conferida lá, uma bisoiada nas coisas que eu falo. Se você gostou do que eu disse aqui, da maneira como eu me expresso e do tipo de insight que eu tenho para acrescentar nas artes esotéricas, por favor, se inscreva no meu canal e curta minha página no Facebook, facebook.com/Conrado Segal. Conrado, muito obrigado novamente e até mais. Muito obrigado a vocês também que estão aqui para assistir o nosso bate-papo. Beijo a todos vocês. Um abração, José Fernando.